Amém. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Você que está feliz pode sentar. Você que está triste, se quiser sentar também pode sentar. Amém. Graças a Deus. Nós estamos felizes. Mas é uma mistura, né? Uma mistura de alegria, ao mesmo tempo aquela tristeza de deixar aqui, porque vocês não conheceram esse ambiente aqui quando nós chegamos. Uma telha de cimento amianto, e aqui em cima tinham uma exaustão, né, para poder melhorar o ar aqui, principalmente no calor, né? E chegamos no final de ano, quando estava fazendo calor, e aquelas hélices, eu acho que estava faltando óleo ou graxa, não sei, mas ela falou, um barulhão, gente. Era mais barulho em cima do que embaixo. Então é terrível. Mas nós fomos mudando, graças a Deus, e mudou essa situação, mudamos aqui. E Deus tem nos orientado, tem nos abençoado. E eu estou muito feliz e confesso que eu gostaria de ficar sentado, ouvindo. Eu sei que o pastor Júnior, o pastor Régito, tem muito para compartilhar com vocês. Deus tem usado a vida deles de uma forma muito extraordinária. E eu quero ficar dentro aqui do tema que Deus colocou no meu coração, para ser bem rápido, porque normalmente eu faço esboço, mas não consigo acompanhar o esboço, e aí o tempo vai embora. Mas eu quero ser sucinto, porque eu tenho certeza que eles têm algumas coisas para compartilhar com vocês. Mas quero dizer uma coisa para vocês. A minha vida, ela sempre foi pautada assim, por períodos. Período em torno de 10 anos. Aos 10 anos, por exemplo, eu tive as minhas pernas engessadas, as duas. Por quê? Me deu infecção. Eu acordei de manhã e não conseguia sair da cama. Quando eu caí da cama, né? Porque tem uma infecção. Eu morava numa cidadezinha bem pequenininha, meu pai era ferroviário. Ele me levou para Araraquara, que é uma cidade maior e que ia ter um atendimento. Meu pai era ferroviário, tinha aquela assistência médica. Ali eu passei por uma cirurgia, enfiaram umas agulhas enormes nos meus joelhos, né? E depois engessaram as minhas pernas por 90 dias, porque eles acreditavam que, se não fizesse assim, eu poderia ficar defeituoso, mancando. Imagina eu aqui agora, né, mancando. Mas, graças a Deus, vencemos naqueles 90 dias. Eu lembro, né? Eu lembro como era terrível, que coçava aquele gesso, e não pude ir para a escola, quase perdi o ano escolar. 10 anos depois, eu lembro que estava entrando na faculdade de engenharia. E assim foi. Período de 10 anos, mais ou menos 10 anos. Eu me formei 10 anos depois, né, já como engenheiro, fiz um período de 6 anos de vereador lá na minha cidade, Catanduva, né, e terminando o mandato, Deus nos trouxe aqui para Santo André, 10 anos depois de formado. Eu estava vindo para Santo André, uma cidade que eu não conhecia, e Deus me trouxe para cá. Ele tinha algo para as nossas vidas. Quando eu digo nós, eu, minha família, minha esposa, meus filhos, algo que Ele queria fazer em nós, e nos trouxe para Santo André. Eu vim com um carro oficial, que era vereador, e nós estávamos num compromisso em São Paulo, numa secretaria, eu lembro que era a Secretaria dos Transportes. E aí eu falei para o motorista: você conhece Santo André? Eu falei: já estive lá algumas vezes, me leva em Santo André. E ele me trouxe em Santo André, falou: para aqui. Parei, era uma construtora, entrei e saí dali como empregado daquela construtora. E eu tinha minha firma. Voltei para Catanduva, e ali cheguei, dispensei os funcionários e ficamos aqui. 10 anos... aqui a gente começou a compartilhar da Adonep, 10 anos. Depois de 10 anos, Deus já mudou de rumo. Fui ser o quê? Formador de orquestra. Fomos lá ensinar música
Lá, tinha vários aqui, ó, que, né, o Wellington, que está aqui na guitarra, estava lá tocando sax, e outros. Gilberto está aqui, que já sabia tocar, veio juntar conosco. 10 anos. A hora que a orquestra se formou, inteirinha, né? Aí Deus falou, agora, outro período. Viemos para cá. Como a Carol disse, 10 anos e pouco, 10 anos e 6 meses. Olha só, queridos. Eu tenho certeza que Deus ainda tem mais 10 anos, depois mais 10 anos. Não sei quantos 10 anos eu vou ter ainda pela frente. Mas eu vejo meu neto com 10 anos. E eu quero vê-lo com 20 anos, pregando o Evangelho de Cristo. Talvez não seja no lugar para onde nós iremos no domingo que vem. De repente, num lugar maior. Daqui 10 anos eu posso ver, de repente, o Leon pregando, por que não? Ver a Isabela pregando, por que não? Eu creio que Deus tem coisas extraordinárias para as nossas vidas. Então, quando o pastor Júnior ontem falou, olha, amanhã o senhor traz a palavra, já me veio à mente o texto de Isaías 54, que todo mundo conhece, né? Se você puder abrir a sua Bíblia aí, abra comigo. Porque não tem a coisa mais especial do que você estar num culto, adorando ao Senhor. Eu sei que você já está com o coração alegre, feliz, e agora você pegar e conferir a palavra de Deus. Sabe, eu tinha uma técnica para mim estudar, quando eu estava na faculdade de engenharia. Eu não tinha muito tempo para estudar. Da República, eu acho que nós éramos em 8, o único que trabalhava era o Caraninha aqui, né? Eu tinha que trabalhar para poder fazer o sustento da faculdade. Não era fácil. Era o único. Eu chegava, todos os meus colegas estavam lá brincando, estavam lá se divertindo, jogando baralho e outras coisas. Mas eu, quando chegava, eu tinha que estudar. E era uma faculdade de período integral. Tinha aula de manhã, tinha aula à tarde, tinha aula à noite. E aí tinha que conciliar com o trabalho. E quando eu ia estudar, então eu precisava aproveitar o máximo de tempo. Então, o que eu fazia? Eu escrevia e eu falava em voz alta. Por quê? Porque eu estava usando a minha visão e estava usando a minha audição. E para aprender, para o aprendizado ser mais fácil. Pelo menos para mim, né, foi muito importante. Me ajudou muito. Talvez você nem precise disso, você é mais capacitado intelectualmente, né, mais desenvolvido, mas eu precisei disso. Então, quero que você leia comigo. Isaías 54. Você já achou aí, né? Amém? Amém. Olha, versículo 2. Nós já vamos até pular o primeiro. Versículo 2. Diz assim, amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Amém? Deu para vocês entenderem a razão da nossa alegria nessa noite? Que, de repente, você que está chegando e não está compartilhando, não está entendendo o porquê. Já preguei esse texto algumas vezes, mas dessa vez, nesta noite, nós vamos fazer ela como aplicação nas nossas vidas. Isso, para mim, é muito prazeroso. Quando você pega um texto da palavra de Deus, quando você lê alguma coisa e vê ela se aplicando na sua vida. A palavra de Deus é isso. Ela tem que ser guia para a sua vida. Ela tem que ser bússola, ela tem que ser orientação. E quando ela está sendo aplicada, você percebe que você está no caminho certo. Você está no propósito de Deus. Você está dentro dos sonhos de Deus. Amém? E aqui é um texto que
fala sobre crescimento, fala sobre multiplicação. Porque nós vivemos debaixo dessa palavra, amém? Lá Gênesis capítulo 9, versículo 7, Deus já falou, crescei e multiplicai. Ninguém nasceu, ninguém veio a este mundo para ficar pequeno. Ou alguém, né, nasceu e ficou assim. Nós queríamos fazer isso com o Rafael, não deu certo. A gente queria manter ele pequenininho, bonitinho ali, brincando com a gente, rolando no tapete. Mas não deu certo, ele cresceu. Olha o tamanho dele. Quase 10 anos. Não, 10 anos, né? Ixi, já chega aqui no meu ombro. Daqui a pouco, está do meu tamanho, e depois vai passar, né? Vai crescer. Todos nós crescemos. Não adianta eu falar para o Leão, Leão, você não vai crescer não, Leão. Fica assim desse jeito que está bom. Olha, a gente brinca, dá risada com você, é divertido, a gente te ama desse tamanho mesmo. Não adianta. Ele nasceu para crescer. Queridos, você também nasceu para crescer. Amém? Diga comigo, eu nasci para crescer. Queridos, em todo sentido. Nós nascemos já com essa determinação de Deus. Deus dá um crescimento a tudo que tem vida no universo. Uma planta pequena, você joga semente ali. E você joga, por menor que seja a semente, daqui a pouco ela germina, vai crescendo, crescendo, se torna uma árvore frondosa. Todos nós, um animal pequenininho, né? Tenta você pegar um leãozinho, que é tão bonitinho. Ah, que graça que é o leão. O filhotinho do leão. Ele deita e rola como o gatinho. Aí você põe ele dentro da tua casa. E aí, o que vai acontecer com o leão? Ele vai crescer. Quando tiver assim, desse tamanho, você está ainda brincando com ele. Oh, não, ele é meu amigo. Eu faço para ele, dou comida para ele toda hora, na boquinha dele. Mas o leão vai crescer. Daqui a pouco ele vai pular em você, e você não vai aguentar e vai cair para trás. E daqui a pouco o leão vai abrir a boca. Você já viu o que acontece, né? Por quê? Porque ele cresceu lá dentro. Você fala, leão, ó, eu vou te dar todo o carinho, todo o alimento que você precisa, toda a carne que você quer comer. Mas, ó, tem um detalhe, não cresça. Não, a natureza, por natureza, ele vai crescer. Todos nós estamos determinados a crescer, não só em tamanho. Nós devemos crescer também o quê? Em qualidade. A Bíblia fala que nós crescemos na graça e no entendimento. Está escrito lá em 2 Pedro. Por quê? Nós temos que crescer. Nós crescemos no caráter. Nós crescemos no conhecimento das coisas naturais. Nós crescemos no conhecimento das coisas espirituais. Crescemos no conhecimento de Deus. Crescemos profissionalmente. Crescemos culturalmente. Então, tem várias formas que nós não podemos ficar contidos. Porque se a pessoa ficar contida, falando, reservada dentro de um quarto, ali, mas se ela tiver uma televisão, se ela tiver um rádio, hoje, se tiver, então, um celular, imagine, ela ali sozinha, ela vai aprender, ela vai desenvolver, vai crescer. E Deus, e para isso que Ele nos chamou. Ele não nos chamou para o seu reino, para ficarmos pequenos. Olha, vocês vão para um PG, que é um pequeno grupo. Mas que tamanho que é esse grupo que é pequeno? Não, ele é pequenininho mesmo. 3 pessoas. E você vai ficar lá. Foi para isso que Deus te chamou? Não. De repente é um PG, mas a gente vai lá no PG, entra na sala, que PGzão. Então, né? Já um PG já de pessoa adulta e fortinha. Está extrapolando. Por isso, queridos, que nós estamos felizes,
Porque quando viemos para cá, nós viemos exatamente para participar de um grupo. O pastor falou assim, ó, vai lá, pastor Canana, e assume lá. Quantos membros tem lá? E sempre, né? Nosso lado natural vai fazer essa pergunta. Ah, tem 80 membros. 80 membros, que bom, 80 membros. Sabe quanto é esses 80 membros? 8. Era 8. Não era 80. O pastor se enganou, tirou pôs um zero a mais. Mas tranquilo, 80. Aí chegamos aqui, no dia seguinte encontro um pastor amigo meu, que fazia muito tempo que não encontrava. Pastor Luizinho. E aí, pastor Canana, tudo bem? Tudo bem. Começou a olhar assim para mim. Falou, pastor, Deus está me mostrando alguma coisa aqui. Sim, pastor, pode falar. Não, eu acho que são os seus músicos lá da orquestra. Deus está me mostrando assim, que é um povo saindo, indo embora. É um grupo. É um grupo. Olha, pastor, não fica chateado, não. Vai sair vários músicos lá da orquestra. Mas eu vejo um outro grupo maior chegando. Eu falei, pastor, acontece que eu não sou mais maestro da orquestra. Desde a semana passada, eu deixei de ser o maestro para ser o pastor de uma igreja nossa. Aí ele falou, então eu estou entendendo o que Deus está me mostrando. Aonde você está chegando, tem um grupo de pessoas, mas elas vão sair. Mas fica tranquilo, pastor Canã, porque Deus está mandando um outro grupo. Sabe quem é esse outro grupo? São vocês. Aleluia, aleluia, aleluia. Realmente aquele grupo de 8 pessoas não ficaram. Ficaram um período. Uns saíram bem rapidinho por uma circunstância ou por outra que eu não quero contar aqui. Como Deus foi agindo nesse período. Pessoas que até queriam ficar aqui, mas precisaram mudar para uma outra cidade. E foram assim, um outro que casou, né, e foi lá para a igreja da namorada. E alguns detalhes assim. Os 8 se transformaram em 80. Se transformaram em 80. Sabe, passou o tempo de Deus. Nós precisamos entender o que Isaías está escrevendo aqui. Né? Porque quando Deus chama Abraão, né, ele está lá com a sua família, e fala, vem cá, Abraão, você vai sair daqui. Você vai sair daqui, Abraão, eu vou te levar para uma terra, e farei de você uma grande nação. Deus disse, falou, vou fazer uma grande família, vou fazer um povo, um grupo. Não, falei, uma grande nação. Sabe por quê, queridos? Eu creio em Deus exatamente isso, que as coisas de Deus são coisas grandes. O apóstolo Paulo, quando ele está lá em Coríntios, ele pega e escreve uma carta, e ele pega e cita o seguinte, uma grande porta se nos abriu. Ele estava se referindo a Éfeso, a oportunidade de pregar em Éfeso. Ele falou, uma grande porta e eficaz nos abriu. Porém, há adversários, escreve o apóstolo Paulo. Sabe por quê, queridos? Você não conquista nada sem luta. Você vai encontrar dificuldade, Sabe onde está a sua vitória? Na perseverança. O apóstolo Paulo, ele anteviu a oportunidade de pregar em Éfeso, provavelmente foi na casa de uma mulher, mas ele já pôs uma porta grande, ele já anteviu, porque Éfeso vai se transformar depois numa grande igreja. Uma grande igreja. Vocês podem ler lá em Apocalipse, quando Jesus Cristo chama João, né, e lá na ilha de Patmos, e escreve as 7 igrejas,
Éfeso está lá mencionado. Queridos, mais dificuldades você vai ter. Imagina você que, jovem e pretende fazer uma faculdade. E uma faculdade que, de repente, não tem do lado da sua casa, não tem no seu bairro, de repente, nem na sua cidade. Mas eu vou prestar com o vestibular e vou fazer. Sabe, você vai encontrar dificuldades, mas você vai se satisfazer porque você vai obter vitória, porque você vai permanecer, vai vencer. Em que contexto, então, o profeta Isaías pega e fala, olha, amplia a sua tenda. Por que Isaías está falando isso? Se nós pegarmos, e eu vou ler para vocês, você não precisa abrir, eu vou citar aqui para você, Isaías 32. Então, nós estamos em Isaías 54, nós vamos lá para Isaías 32, versículo 18. Nós lemos o seguinte: o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos e de descanso. Amém? É uma palavra boa? Imagina você vai morar em paz, fique tranquilo. Se nós lembrarmos a época de Isaías, o que está acontecendo com Judá, onde ele morava, com Israel, o contexto espiritual daquele momento não era dos melhores. Se você voltar lá para o começo de Isaías, que ele se coloca à disposição de Deus para levar a profecia, levar a palavra, são palavras difíceis de contestação, de chamar realmente a atenção do povo, daquela nação. Mas o que eu vejo aqui, que aqui está trazendo uma palavra de prosperidade. Quem não gosta? Isaías 33, um pouquinho mais para frente. Isaías 33, versículo 6, diz assim: e haverá estabilidade nos seus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o teu tesouro. Novamente, Isaías estava falando algo muito bom. Imagina alguém falar que o temor do Senhor será o seu tesouro. Isaías 33, 20, um pouquinho mais para frente, então, vem Isaías novamente e fala assim: olha para Sião, a cidade das nossas solenidades, os teus olhos verão a Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será removida, cujas estacas, eu quero que você preste atenção aqui, olha aqui, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se quebrará. Ele continua, então o profeta trazendo uma palavra de estabilidade, de segurança para o povo. Isaías, o que estava fazendo Isaías? Ele estava profetizando. Porque a hora que ele olhava do lado, o que tinha? Tinha caos. O povo longe de Deus. Mas o que estava fazendo Isaías, como profeta? Profetizando. Ele estava falando do quê? Do presente? Será que ele estava falando do presente? Não, ele estava falando o quê? Do futuro. O meu povo habitará. Está no futuro. Primeiro versículo que nós lemos. Haverá estabilidade nos teus tempos. Estava falando o quê? Do futuro. Ele não estava falando do presente. Olha para a cidade dos teus olhos, não será removida. Ele estava falando o quê? De uma condição que ele agora estava, não vinha condições de mudar nada. Mas ele estava profetizando. Sabe, queridos, você tem que profetizar na sua casa. Às vezes você vê um caos, está tudo difícil, a mulher olha
para o armário, cadê o arroz? Não tem um arroz. Cadê o açúcar? Não tem um açúcar. Não tem um pó de café. Não tem nada. Mas ela chega lá. Haverá comida em abundância, alimento para a minha família em abundância. O homem está lá desempregado, mas está dizendo, eu serei o provedor da minha casa. Deus há de me capacitar e me ajudar, para que eu tenha recursos para suprir aquilo que necessita a minha família, tanto na educação, como na segurança, na alimentação, na vestimenta. Eu poderei. Nós ficamos tristes quando, às vezes, nós encontramos pessoas que até têm alguma condição financeira, e você vai conversar com ela, sabe que tem dentro dela rancor, tristeza, mágoa e frustração. Não vemos gratidão àquilo que Deus fez na vida dela, e ainda se lamentam, mas se continuar desse jeito, não sei o que vai acontecer. Sabe, queridos, Isaías, ele podia estar vendo o caos, mas ele estava olhando para o futuro. Sempre para o futuro. O que eu ensinei para os meus filhos é exatamente isso. Olha, nesse momento aqui, nós podemos estar passando por isso, mas olha lá para frente. Quando eles eram pequenos, eu entrava no quarto, eu e minha esposa, para orar por eles. E profetizava sobre a vida deles, todas as noites. Todas as noites. Nós não sabíamos o que ia acontecer. Se esse aqui vai ser piloto de avião, esse aqui jogador de futebol, esse aqui, não sabíamos. Mas Deus estava traçando um caminho para eles. Aleluia. Sabe o que acontece? Usando uma frase do pastor Luiz Emílio, ele diz assim, a palavra profética é dinâmica e muda destinos. Quando você estiver dizendo que o seu filho será uma bênção, ou que é uma bênção, que ele é profeta de Deus, que ele é um vaso escolhido nas mãos do Senhor, você está o quê? Mudando destinos. Satanás, ele vem para querer derrotar as nossas famílias. Vocês estão vendo aí como é que está a mídia, como é que está aí o sistema, querendo derrubar a família. Por quê? Quebrar a unidade de pais e filhos, para derrotá-los, para levar para as drogas, homossexualismo, e assim vai. Mas Deus tem reservado para as nossas famílias, Deus tem reservado para a igreja algo especial. Amém? Então, o profeta Isaías, quando ele chegou a essa altura aqui no capítulo 54, agora ele tinha o que? Autoridade para dizer. Agora ele podia dizer, olha, amplia o lugar da tua tenda. Ele está falando no futuro? Não. Ele usa ainda o verbo no imperativo. Agora vocês vão ampliar. Lá ele estava dizendo, olha, estabilidade, Deus está cuidando, a estaca aqui não vai ser removida, a tenda vai ficar aqui, está tudo bem. Mas agora ele dá uma ordem. Olha só que Isaías ele já está falando sobre a realidade, o que já estava acontecendo, a realização do propósito de Deus para aquele povo. Ele está dizendo, agora é o momento de colocarmos em prática. Queridos, é o que nós estamos fazendo. Quanto nós sofremos aqui, por algumas circunstâncias, falta de estacionamento, falta disso, falta daquilo, de outras coisas, né, de atender melhor os irmãos, de estar eliminando essa escada para as irmãs poderem subir aí tranquilamente. E aí, né, agora chegou o momento. Agora chegou o momento. Isaías falou, vocês vão agora se alegrar. Vocês vão se alegrar em Deus.
É o que nós estamos fazendo nessa noite, nos alegrando e agradecendo a Deus por esse tempo, por esse período que Ele nos tratou aqui nessa casa, nesse lugar. E agora, essas 4 paredes vão continuar aqui da mesma forma, do mesmo tamanho, do mesmo jeito, só que nós vamos sair. Que o profeta fala para o povo? Olha, é um momento novo, é um tempo novo na vida de vocês. Agora vocês vão ampliar a tenda. Quem aqui já foi para a praia e já acampou na praia, ou um camping, né? Algumas pessoas aqui, eu sei, que já acamparam e sabem como é que é isso que eu estou dizendo. Você tem uma tenda, uma cabana. E aí, ele fala, larga a tenda. Está dizendo sobre ampliar, sobre aumentar, alargar as dimensões. Se está desse tamanho, nós estamos alargando, nós estamos levando para um marco diferente, um marco maior. Fala de crescimento, fala de expansão. E para isso nós precisamos o quê? Romper temores, romper obstáculos. De repente, alguém está temendo, mas pastor, e se não der certo? Eu quero dizer uma coisa, Deus não patrocina fracasso, mas administra situações. Amém? É uma frase que eu sempre usava lá na Donep, eu quero repetir para você, que é para você gravar. Deus não patrocina fracasso, mas administra situações. E é isso. Se Deus está conosco, se Ele tem nos levado até aqui, até esse momento, se as coisas aconteceram da forma que Ele quis que acontecesse, é porque Ele está conosco. E não tem como nos levar ao fracasso de forma nenhuma. Queridos, muitas vezes você não dá um passo maior, Deus está dizendo, vai, mas você fica temeroso. Não, mas esse emprego aqui é bem melhor, eu estou seguro aqui. É verdade que eu ganho pouco, eu queria ganhar um pouquinho mais. Não, se Deus está elevando você para algo melhor. Eu uso aqui o exemplo do Wellington. O Wellington trabalhava conosco na mesma empresa, que trabalhava o pastor Júnior, etc. Mas, de repente, Deus abriu uma porta para ele. Uma porta que ele... E são coisas de Deus. Como é que você sabe? Ele está lá tranquilo, de repente toca o telefone. Ah, você é o Wellington? Ele, de barba, mas sou. Né? Sabe, queridos, é assim que vêm as oportunidades. Agora você fala, não, esse cara está blefando comigo, opa, essa empresa aí, não sei não. Sabe, acontece, Deus tem dado oportunidades aqui. E é interessante que nesse mover que está acontecendo na igreja, nós vemos a mesma coisa acontecendo na vida dos irmãos aqui. Deus conduzindo pessoas aqui a um novo patamar profissionalmente, mudando de trabalho, trazendo mais segurança, trazendo mais tranquilidade. Coisa mais difícil para nós é trabalhar num ambiente em que ele é hostil a nós. E Deus tem cuidado dos seus filhos. E eu vejo que Deus está mudando isso. Isso só confirma a sua palavra. Só confirma a sua palavra. Quando ele fala em crescimento, por quê? Porque o crescimento tem tudo a ver com o reino de Deus. Mateus 28, 19 diz, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê que Jesus estava dizendo isso? Para o crescimento do reino. Ele não queria um negócio estável, manter isso aqui. Não, pelo contrário, tem que expandir, tem que levar, tem que ir adiante. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz assim, portanto, meus amados irmãos,
sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabe o que eu vejo isso aqui? Resultados positivos. E eu me lembro, nesse momento, do meu avô Ângelo. Sabe? Ele pegava a Bíblia de ponta cabeça e começava a pregar. E lia, principalmente o João 14, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. E ele falava com uma autoridade tremenda. E ele citava João 14, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com a Bíblia de ponta cabeça. Por quê? Porque não sabia ler. Ele era analfabeto. Mas muitas congregações foram abertas por ele. Ele ganhando vidas num bairro, ganhando depois vidas no outro bairro, na fazenda. E foram sendo formadas as congregações, que hoje são grandes igrejas lá em Catanduva. São grandes igrejas. Sabe por quê, queridos? O reino de Deus, ele tem que expandir, ele tem que crescer. Então, Deus não ia nos represar aqui. Nós temos um tempo a ser passado, e isso, nós temos aprendido a isso. Mas nós temos que crescer. Jesus, ele participa de uma cena interessante, está narrado lá em Lucas, capítulo 5. E aí, ele está na praia, tem uma multidão para ele ensinar, e ele vê dois barcos, um dos barcos era de Pedro e João, e ele, Pedrão, me empresta o seu barco aí, eu preciso dar uma palestra, eu preciso ministrar a palavra. E ele, então, pega aquele barco, sobe e começa a ensinar aquela multidão. E passado aquele tempo, Jesus terminou a sua palavra, diz para Pedro e João, olha, agora vocês voltem a pescar. Eles tinham pescado a noite inteira, não tinham pegado nada, eles estavam ali só lavando as redes. Aí Pedro, olha, ele já tinha ouvido a palavra de Jesus. A palavra já tinha penetrado no seu coração, já tinha causado efeito, já tinha quebrado muralhas naquele coração, já tinha quebrado preconceitos de religião. Ele falou, olha, segundo a tua palavra, aquela palavra que ele ouviu. Sabe, queridos, quando você está ouvindo aqui a palavra de Deus, alguma coisa está sendo gerada no seu coração. Alguma coisa está sendo gerada no mundo espiritual. Sabe que Pedro falou, olha, nós não pescamos nada a noite toda, as nossas redes estão até limpas, mas segundo a tua palavra. E Jesus fala para ele, mas vocês vão mais profundo, mais além. Sabe, queridos, de repente você tem pescado no raso, você tem trabalhado, você tem labutado, você tem empregado as suas forças no raso. E nesta noite Deus está dizendo, vai mais profundo. Nas coisas espirituais, vai mais profundo. Bruno, vai mais profundo, tem mais. Jesus falou para eles, não fica aqui, vai mais além. Nós precisamos ir além, queridos. E o que nós estamos fazendo? Obedecendo a palavra de Deus, nós vamos além. Além. Sabe, queridos, aqui, como dissemos, nós começamos num grupo pequeno, daqueles 8 que foram embora, Régis e Carol cantando aqui, e só os 2, eu cantava do lado ali, né, Carol? Mas um dia eu orando aqui, deixa eu dizer para vocês, estava orando aqui, e Deus me deu uma visão de uma família que estava entrando aqui, eles nunca tinham vindo aqui, uma família grande, que eles estavam entrando aqui, e eu estava orando. Daqui a pouco eu levanto, olho para a porta,
eles começam a entrar. A família toda entrou. Até os pais deles. Estão todos aqui? Não, tem. Mas tem Gilberto, Rosângela e Vitória. Sabe, queridos, não é por mim. Não é pelo Registon. Não é pelo Júnior, pastor Júnior. Não é pela Carol, pastora Terezinha. É por ele. É por ele. Sabe, queridos, a partir daquele momento, Deus começou a mudar as coisas aqui. Os irmãos da Rosângela não estão aqui, os pais da Rosângela não estão aqui. Mas foi um marco na minha vida. Sabe, queridos, muitas vezes você se imagina sozinho, mas no mundo espiritual Deus está agindo. Você crê assim? Você pode dizer um amém bem forte? Amém. Aleluia. Sabe, quando você crê, as coisas começam a acontecer. Amém. Famílias foram restauradas. Pessoas foram libertas. Mas Deus está dizendo, agora é hora de ir. É hora de estender as cortinas. E eu pus aqui como... Ele fala sobre ampliar, já falei. Ele fala sobre estender as cortinas. Fala o quê? Cortinas, para mim, é a cobertura. É a cobertura, é a lona, né? Quem já foi acampar, sabe que tem que cobrir. E aí, nós falamos em cobertura espiritual. Porque não está se tratando de mim, não está se tratando da família Carana, não, está se tratando de uma família toda que está aqui. E mais pessoas que ainda não estão aqui. Mas se trata disso. Nós temos que entender isso aí. Que no mundo espiritual, não é você, não é a sua família XY. Não, se trata do reino de Deus, dos propósitos de Deus. E quando se fala em cortinas, que você tem que alongar, é a cobertura espiritual. É a comunhão que nós vamos estabelecer, que já nós temos estabelecidos, e agora, ampliando, nós teremos que continuar estabelecendo, porque novas pessoas virão, e vocês terão que receber elas, vocês serão cobertura sobre essas vidas. Pessoas que vão chegar, de repente, e gostariam de estar falando com o pastor A, pastor B ou pastor C, mas, de repente, por uma circunstância ou outra, elas não se achegam, têm vergonha, Você vai ser a cobertura. Por isso que nessa igreja aqui, chega um momento, fala, você vai orar por alguma pessoa, por alguém. Sabe o que você está fazendo? Está estendendo o quê? As cortinas. Está estendendo a lona, está estendendo a proteção, está estendendo a comunhão. As pessoas têm que estar debaixo dessa proteção de Deus, debaixo da orientação do Espírito Santo. E nós queremos ter cobertura para todos, abrigar a todos. Para isso nós precisamos ter conteúdo. Por isso nós estamos estudando a palavra de Deus. Por isso nós não deixamos à parte a palavra de Deus. Nosso ministério está centrado o quê? Aonde? Na palavra de Deus. Ele diz mais, alonga as cordas. E eu imagino aqui, eu quero crer que aqui, as cordas somos nós, somos crentes. Crente não pode ser frouxo, não é, Bruno? Uma corda frouxa, o que serve? Imagina um motorista de caminhão que fez uma carga toda e ele só joga uma corda de lá para cá e deixa aquela corda frouxa. O que vai acontecer no meio do caminho? Um acidente, a carga vai cair toda. Por quê? Porque ele não alongou a corda, ele não tensionou a corda. É por isso que nós estamos sendo tensionados.
Quantos de vocês aqui foram tensionados nesse período? Quantas coisas difíceis, não, parece que não vai dar, Senhor, eu vou desistir, mas a palavra vem, aguenta firme, vem a oração, vem a repreensão, vem o Espírito Santo que conforta, que ajuda. Nós sabemos aqui de pessoas aqui que passou assim, situações difíceis, está sendo tensionado, mas vai aprendendo, tem que tensionar. O pastor Régio dizia há pouco tempo aqui sobre o arco e flecha. Para a flecha ir bem longe, tem que tensionar o quê? O arco. A corda tem que ser tensionada, para que a hora que o arqueiro soltar, a flecha atingir o alvo. Sabe, queridos, e às vezes você é tensionado, às vezes até no seu casamento, né, no seu relacionamento, que mas o que está acontecendo? Né? Oh, eu preciso orar. Eu preciso ter um aconselhamento, preciso buscar na palavra de Deus, preciso orientação. Sabe, você está sendo tensionado. Imagina aquele violão ali, com aquelas cordas lá todas soltas. O que o Tainã ia conseguir emitir de som nesse violão? Nada. No máximo, ruído. Porque quando dá som, é ruído, é barulho. Mas ele, bem intencionado, as cordas ali, emite um som que é excelente para os nossos ouvidos. Cordas somos nós, querido. Você está sendo intencionado. De repente, fala, não, pastor, eu estou bem esticado. Agora sim, você está pronto para agir, para fazer parte da tenda. E Isaías ainda continua, firme bem as estacas. Ele continua no imperativo. Ele fala, vocês vão firmar as estacas, quando vocês mudarem, vocês vão... Não, ele estava firme bem as estacas. A oportunidade já veio, queridos. Se você não percebeu, se você quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo, preste atenção. Firme bem as estacas. E aqui, eu quero que você entenda. Aqui ele não está dizendo para cravar a estaca. Ele está falando que firmar a estaca no sentido de fincar a estaca. Você já fincou uma estaca na terra, na areia, quem vai para a praia, né? Finca. Você empurra uma haste firmemente, você penetra firmemente. Isso é fincar. Por que é diferente de cravar? Eu, como engenheiro civil, vou te falar. Já vi, né, algumas obras que participei, no momento da fundação, de ter a estaca, cravar a estaca. Sabe o que faz? Usa um bate-estaca. Põe lá na cabeça da estaca e bate com algumas toneladas na cabeça daquela estaca. Ela, no começo, ela vai penetrar, que é uma beleza, vai rapidinho, vários metros. Depois, principalmente em função do solo. Aí bate de novo, e vai. Mas chega um momento que o bate-estaca ele vai começar a encontrar certa resistência. Vai ficar mais duro. E aí, quando estava penetrando 5 metros de uma vez, começa a penetrar 2, depois 1, depois meio. Depois vai chegar um momento em que o bate-estaca está batendo e está penetrando alguns centímetros. Eu vejo isso como o cristão. O cristão novo convertido é assim mesmo. Né? Quando vem o bate-estaca lá no começo, ele vai fundo, ele penetra, vai indo, mas depois vai encontrando certas resistências. Sabe por quê? Porque você está chegando perto da rocha. E para nós, rocha é Cristo. Quando você está chegando perto de Cristo, você começa a encontrar mais resistência. Você vai se achegando, você vai ficando mais firme. Mais firme. Quanto mais perto de Cristo você estiver, mais firme você vai ser. A sua casa vai ser uma bênção, porque você está na rocha.
O seu trabalho será abençoado, porque você está na rocha. A sua vida espiritual, você está na rocha. Você está firme. Mas ele disse, olha, vocês não vão cravar, vão fincar. Sabe por quê? Porque se cravar, uma estaca cravada, você não tira ela nunca mais. Ela vai estar firme lá. Você não tira ela nunca mais. Agora, se você fincar alguns metros, às vezes não chega nem metros, você vai poder tirar ela novamente e alongar novamente. É o que nós estamos fazendo. Nós sabemos que Deus tem reservado para nós ali um tempo, como esse tempo que Ele nos deu aqui. Talvez seja um período de 10 anos, como eu disse, não creio. Mas, talvez, a gente precise mudar as estacas novamente. E nós vamos estar atentos àquilo que Deus está movendo em nós. Amém? As estacas, queridos, na sua vida, é exatamente para ser isso. Quando nós falamos da sua vida profissional, você não crava a estaca, você finca a estaca. Por quê? Porque você vai ser promovido. Você vai para um novo emprego, para um novo trabalho. É a mesma coisa no seu relacionamento familiar. Está bom assim, mas Deus vai melhorar o relacionamento com seu esposo, com a sua esposa. Ah, seu esposo, a sua esposa não faz parte aqui da comunidade que você queria estar aqui junto, buscando ao Senhor. Calma, querido. Deus está se movendo. E Ele vai fazer as coisas porque é do agrado dEle. Do agrado dEle. Estaca fala em consolidar, em marcos. E é o que nós estamos fazendo. Nós estamos consolidando o ministério. Coisas novas estão por vir aqui, sabe? Os meus filhos são mais recatados do que eu sou mais expansivo, e eu podia estar falando algumas coisas aqui, mas eles estão ali, pai, nós vamos falar. Espera, pai. Mas Deus está fazendo algo extraordinário. Fala, não fala, não falo. Amém? Você quer fazer parte disso? Amém. Estenda as suas estacas. Alonga as suas cordas. Porque você vai precisar, querido. Você vai estar firme. Deus vai estar dirigindo você a lugares altos. E o que Deus está fazendo no nosso meio, nós queremos que você participe. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Júnior.